irmãos, Deus abençoe a todos e vamos à nossa aventura de hoje pelo livro de Malaquias. Então nós temos aí, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E ele vem, o profeta que vem depois de Obadias e de Ageu e Zacarias, que profetizaram juntos. Portanto, ele está aí o livro mais ou menos escrito no período de 450 a.C., ou seja, no século da era anterior a Jesus. Além disso, é importante o livro de Malaquias, queridos, porque o profeta Malaquias é o último dos profetas a receber a revelação direta de Deus. Zacarias, ele profetiza para a era dele, para o momento da história dele, e a partir dali, a partir do momento em que Deus fala a Malaquias, ele para de falar por meio de profetas por um período, olha aqui, de 400 anos. Um período de 400 anos. É bastante tempo, irmãos. Bastante tempo. 400 anos é muito tempo. E ele só vai voltar a falar depois daqui dos 400 anos. Depois de 400 anos, ele só vai voltar a falar já em João Batista. Em João Batista, ele vai voltar a falar depois de 400 anos. Então, Malaquias, qual a importância dele? Ele é o último profeta do Velho Testamento a receber a revelação de Deus. Depois de Malaquias, há um interregno de 400 anos em que Deus se mantém silêncio. E esse período em que Deus se mantém silêncio é o período que vai do Velho ao Novo Testamento. Dura 400 anos e é conhecido como um período intertestamentário. Então, Deus fala a Malaquias. Depois da profecia de Malaquias, Deus se cala por 400 anos até a vinda do início do Novo Testamento. E esse período entre o Velho e o Novo Testamento é conhecido como o período intertestamentário. Agora, aqui embaixo, vocês podem ver, é o início da frase do livro de Malaquias em hebraico. Hine Sholha Malaki. Eis a palavra que foi trazida aqui a Malaquias. E essa palavra Malaquias aqui, ou Malachi em hebraico, ela foi traduzida para o grego na Septuaginta, e aqui está a frase em grego, é a mesma frase que está aqui em hebraico. Ele diz, Idu erapostelo to angelo mo, em grego. E essa palavra malachi está traduzida em grego como angelo. E angelo nada mais é do que a palavra anjo ou mensageiro. Logo, o livro de Malaquias tem a palavra Malaquias, que significa mensageiro, Malaquias significa mensageiro, que foi traduzido como anjo na Septuaginta, que também tem o significado de mensageiro. Isso significa que Malaquias pode significar tanto o nome dele, que é mensageiro, e essa letrinha aqui no final, olha, que é um iod, significa o possessivo. Então é meu mensageiro. O nome de Malaquias, então, significa meu mensageiro, o último dos mensageiros de Deus em toda a dispensação do Velho Testamento. O nome de Malaquias significa o meu mensageiro, que é a mesma palavra que vai ser usada para o João Batista
é a mesma palavra na hora da profecia, nós vamos ver a mesma palavra que é usada para João Batista, o meu mensageiro. Então, o Velho Testamento para com Malaquias, que é o meu mensageiro, no Velho Testamento, e o Novo Testamento começa também com o meu mensageiro, que é João Batista. Pelo menos esse é o título que é dado em Malaquias para João Batista. Então veja como Deus age de uma maneira sobrenatural. E entre o Velho e o Novo Testamento, então nós temos aí o espaço de 400 anos. Então nós temos aqui, se você olhar o primeiro versículo de Malaquias, você vai ver que não há nenhuma referência ao pai de Malaquias, não há nenhuma referência à cidade onde ele nasceu, não há nenhuma referência ao momento em que ele nasceu. Então não há referências para a gente poder datar o momento em que Malaquias começou a escrever. Não há nenhuma referência. Então, alguns entendem que, como o texto chama de meu mensageiro, alguns acham que quem escreveu o livro de Malaquias foi o próprio Esdras, que é o período em que Malaquias pode ter escrito o seu livro. E que aquela referência a meu mensageiro significa apenas as mensagens ou dirigindo-se a uma pessoa sem dar referência, sem ser o nome próprio. Então, Malaquias não seria um nome próprio. Seria uma referência a qualquer uma pessoa que Deus estivesse usando para trazer essa mensagem. Alguns escritores entendem que é Esdras. Mas eu quero dizer para os irmãos que a boa parte, a maioria dos comentaristas da Bíblia discordam, porque eles entendem que Malaquias começou a escrever este livro, ou recebeu essa revelação de Deus, depois do período de Neemias, que foi aquele que reconstruiu as muralhas de Jerusalém, foi aquele que reconduziu o povo aos caminhos do Senhor, restabeleceu a aliança, restabeleceu a vida religiosa da nação de Israel. Como essa mensagem vem atacando situações que não eram comuns já na época de Neemias, então se tem que que Malaquias foi escrito já depois de Neemias, no último momento, e não poderia então ter sido escrito por Esdras. Isso aí vai ficar claro quando a gente dá uma olhada dentro do livro e vamos ver que no capítulo 1, no versículo 10 de Malaquias, nós temos o seguinte: tomara houvesse entre vós quem feche as portas do templo. Ora, se Malaquias está falando que Deus estava tão indignado com o povo que ele queria que as portas do templo fossem fechadas, é porque o templo já estava construído na época de Malaquias. E vocês lembram que quando nós estudamos o último livro anterior de Zacarias, a gente lembra, e de Ageu, que o templo ainda estava sendo construído, eles tinham lançado apenas os fundamentos do templo. Já em Malaquias não, o templo já foi construído, certamente as muralhas de Judá já tinham sido construídas também. Isso então nos dá referência para datarmos o livro. No capítulo 3, no versículo 1, nós temos: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Então, novamente, é uma referência ao templo. Portanto, o livro de Malaquias tem que ser datado por um período posterior à reconstrução do templo. E no capítulo 3:10 nós temos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é o templo, para que haja mantimento na minha casa, que é o templo. Então, na época de Malaquias, o templo já havia sido construído. E se ele já havia sido construído, esse fato coloca o livro de Malaquias num período de Esdras e Neemias, possivelmente depois dos dois, já no século IV a.C., no ano 450. Isso significa que o livro de Malaquias, ele vem
quase 100 anos após o final do exílio de Babilônia, após o final do decreto proclamado por Ciro, que era o imperador persa, que foi feito em 538 ou 539, e cerca de 80 anos após os profetas Ageu e Zacarias terem atuado, terem profetizado. Então, essas são as informações iniciais para a gente poder localizar o livro de Malaquias no tempo, para que a gente consiga, dentro do momento histórico, entender o conteúdo do livro. Aqui nós temos o esboço do livro. Do capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 6, nós temos aqui falando sobre privilégio. Do versículo 6 do capítulo 1 até ao versículo 1 do capítulo 4, nós vamos ver uma indiferença em relação a Deus. E do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 6, onde encerra o livro, nós vamos ver a solução que Deus vai trazer para essa nação de Judá, para a nação que havia sido retirada do cativeiro de Babilônia. Então, prepare o seu coração. Vamos aí às primeiras emoções. Como é que o livro de Malaquias está estruturado? O livro de Malaquias está estruturado da seguinte forma, irmãos. Deus chama o povo a uma audiência pública. Deus chama a nação de Israel ao tribunal. A ideia é como se Deus estivesse aqui chamando o povo para apresentar uma causa judicial diante de um tribunal. E aí todo o argumento do livro ele se dá da seguinte maneira. Primeiro, Deus faz uma afirmação. Como no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus faz essa afirmação. Essa afirmação é contraditada, como se fosse aí uma defesa do povo, e eles fazem sempre uma pergunta negativa, dizendo: olha, contra esse fato que você está dizendo, que o Senhor nos ama, eu quero dizer que há controvérsias. Eu quero dizer que nós não estamos vendo essa realidade nos nossos dias. Nós não estamos percebendo esse teu amor que tu diz que tens para conosco. E aí, logo em seguida, Deus, então, vai trazer prova da afirmação que ele fez. Se Deus diz, eu vos tenho amado, e o povo diz, nós não conseguimos ver o teu amor para conosco, Deus, então, traz evidências, como se ele estivesse trazendo provas num tribunal, para provar ao povo de Judá que, de fato, ele os ama incondicionalmente. Essa é a estrutura do livro de Malaquias. Todo ele vai ser assim. Serão 6 ou 8 apresentações de Deus num tribunal para chamar o povo para realidades que ele vai trazer, e o povo vai negá-las todas, e Deus vai trazer evidências, provas de que a nação não está vivendo em conformidade com a vontade do Senhor. Então, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Malaquias, então, sendo o último profeta do Velho Testamento, ele pegou uma nação cuja sua história foi uma história de manifestações poderosas de Deus, Deus tirando o povo do Egito, Deus levantando reis poderosos como Davi, como Saul, como Salomão, Deus estabelecendo o povo na terra, Deus realizando milagres, Deus realizando sinais extraordinários, mas depois o povo, por causa do pecado, foi levado cativo em 2 momentos para a Síria. Esses que foram para lá nunca mais voltaram. Depois foram levados para Babilônia, e já em Babilônia, Deus os tirou de lá depois de 70 anos de sofrimento, os levou de volta à terra, levantou líderes, Zorobabel, Esdras, Neemias, eles reconstruíram o templo, eles restabeleceram as muralhas, eles recomeçaram a adoração ao Senhor, eles restabeleceram os sacerdotes, mas o momento de Malaquias, o momento histórico de Malaquias, era o seguinte: o povo tinha um templo, o povo
ia ao templo para adorar, para cultuar, para sacrificar ao Senhor. O povo tinha líderes constituídos, tinha sacerdotes, sumos sacerdotes, tinha os levitas que apresentavam diante de Deus os sacrifícios. Mas esse povo já não experimentava mais avivamentos, já não experimentava mais milagres. Agora era tudo uma questão estrutural religiosa. Essa nação chegou a dizer que ia ao templo, ia à igreja, oferecer sacrifício a Deus, realizar aqueles rituais era canseira. Canseira. Era simplesmente um cumprir de obrigações. E esse contexto do livro de Malaquias, irmãos, é exatamente o contexto que nós estamos vivendo hoje na igreja. Porque nós temos templos lotados, nós temos adorações sendo feitas a Deus no mundo todo, em templos, através da internet, através da televisão. Nós temos líderes famosos, mundialmente conhecidos. Mas nós temos frieza espiritual, apatia espiritual, morbidão espiritual, falta de zelo espiritual, falta de comprometimento com Deus. O que nós temos são pessoas abarrotando os templos da igreja sem lágrimas nos olhos, sem fervor no coração, sem disponibilidade para servir, mas apenas para serem servidos. Uma multidão de pessoas que todos os domingos abarrotam os templos das igrejas, não para adorar a Deus pelo que Ele é, pela sua santidade, pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua obra, pela sua magnitude, mas para serem beneficiados, para receberem em trocas benefícios. Além disso, havia um descaso em relação ao ensino, porque embora houvesse ensino da palavra, era um ensino com inúmeras limitações à palavra de Deus, como nós estamos vivendo hoje, o liberalismo espiritual que nós estamos vivendo, teológico, em que a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, em que as verdades não são mais absolutas, elas são relativizadas, eu as entendo de acordo com um contexto que vai beneficiar a minha própria vida. E essa igreja, hoje, é ipsiliteres exatamente, sem tirar nem pôr, a mesma realidade vivida pelo livro, pelas pessoas na época do profeta Malaquias. Queridos, se nós estamos vivendo exatamente a mesma estrutura que está sendo vivida no livro de Malaquias, então o nosso coração tem que agora se abrir, porque essa palavra de Malaquias tem que atingir o nosso coração, tem que falar a nossa alma, tem que atingir o nosso ser, sob pena de termos o mesmo fim que eles tiveram. Então abra o seu coração, fique atento, porque Deus vai falar a sua alma, como está falando a minha também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos pegar aqui essa primeira estrutura aqui. Capítulo 1, versículo 1. Bíblia na mão, caneta para marcar o texto. E vamos comigo. Capítulo 1, versículo 2. Deus começa dizendo à nação: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. E o povo responde no versículo 2 ainda: em quem nos tens amado? A expressão equivalente aí é o quê? O que tu estás dizendo? Que coisa é essa? Tu nos amas? Prova! Então Deus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Na Bíblia inglesa tem, porém eu
odiei a Esaú. E o que isso significa? Como é que eu devo entender esse texto? Primeira coisa, irmãos, preste atenção comigo, é que o amor de Deus é um amor que ele é declarado. Veja aqui, o amor de Deus, ele é declarado. Ou seja, a iniciativa não é nossa, é de Deus. Deus é quem ama primeiro. Nós não somos objeto do amor de Deus porque haja em nós alguma coisa que motive a Deus a nos amar. Deus não é apaixonado pela sua igreja, pelos seus eleitos, porque nós somos bons, porque nós somos de excelente caráter, porque nós somos pessoas de coração limpo. Deus nos ama simplesmente porque Ele nos ama por Ele mesmo. É uma declaração dele. Depois, esse amor de Deus é um amor que se revela de forma incondicional. Incondicional e eletiva. E agora eu vou explicar para os irmãos o que significa aquela parte. Olha aqui. O que significa essa resposta de Deus? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú? Significa, primeiro, que Deus toma a iniciativa. Deus que ama, lá em João diz que nós o amamos não porque nós o amamos, mas porque ele nos amou primeiro. Segundo, aqui, olha, porque é um amor eletivo. Somos fruto da escolha soberana de Deus. Eram dois irmãos, eram dois gêmeos, mas Deus diz, eu não quero Esaú, eu quero Jacó. Por que Deus quis Jacó, eu não sei. Ninguém sobre a face da terra sabe, ninguém nos céus sabe, a não ser Deus. Por que Deus, no meio de 7,5 bilhões de pessoas sobre a face da terra, escolheu você? Por que Deus, antes de criar o mundo, entra em aliança com o Senhor Jesus Cristo para salvar a tua vida e a minha, sem que eu existisse, sem que você existisse, sem que João, a Maria existisse? É um amor eletivo. Ele ama, ele elege aquele que ele quer que seja objeto do seu amor. Tinha Jacó e tinha Esaú, mas Deus diz, eu amo a Jacó, porém eu não quero nada com Esaú. E existem 7,5 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Milhares e milhares não foram objeto da eleição de Deus, mas aqueles a quem ele elegeu, e aí você está entre ele, irmãos. Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar, para derramar o seu sangue por você, para comprar você, para resgatar você, para que no momento específico da sua vida, da sua existência, esse amor de Deus desça sobre você, sobre uma iluminação do Espírito Santo, ilumine a sua alma, te tire das trevas, te faça ver a condição espiritual em que você se encontra, então te leva à fé, a quebrantar-se diante dele e aceitar a obra de Jesus como o seu único e suficiente Salvador. É isso que Deus está dizendo. Eu amo vocês. Como é que eu provo isso? Porque eu escolhi vocês, porque eu resgatei vocês, e eu não resgatei a Esaú, eu não resgatei as outras nações. Você sabe qual é o impacto disso? Eu estava ouvindo uma mensagem sobre o livro de Malaquias, e o pastor que estava pregando disse o seguinte: foi feita uma pesquisa na vida de duas pessoas. Pegaram Jonathan Edwards, que foi um dos homens que Deus usou para trazer os maiores avivamentos nos Estados Unidos. E pegaram outro homem que era bandido, não tinha nenhum compromisso com Deus. E olharam a vida daquele homem por várias gerações. E vocês sabem o que aconteceu, irmãos? Quando Deus salvou Jonathan Edwards, aquele homem foi tão impactado pela obra de Deus, que o resultado do agir de Deus na vida de Jonathan Edwards, convertido, passou para várias gerações.
Várias das gerações dele foram homens santos, foram homens íntegros, foram homens comprometidos com a verdade, foram homens que agiram e operaram no meio político, cultural, religioso, sempre de forma sã e sadia. Agora, aquele outro que não teve nada, nenhum compromisso com Deus, não teve conhecimento de Deus, toda a sua descendência, na sua maior parte, foram pessoas que viveram na mesma condição do seu genitor, em pecado, em adultério, em roubo, em furto, em assassinatos, envolvidos em falcatruas. Isso significa que Deus nos ama. E por ele nos amar, ele está provando o amor que ele tem para conosco, nos elegendo, nos resgatando, nos chamando para si, nos trazendo para a graça, nos trazendo para a vida eterna. E a partir do momento que ele age na nossa vida, ele não só transforma o nosso ser, ele transforma a nossa casa, ele transforma os nossos filhos, ele transforma os nossos netos, ele transforma os nossos bisnetos, ele age em gerações e em geração. A Bíblia diz que ele vai até as centenas e centenas de gerações, milhares de gerações, através da obra poderosa do Espírito Santo na tua vida, começando com você. Na minha casa não havia ninguém crente, Deus me chamou pela sua graça, pela misericórdia, eu fui o primeiro, agora tem eu, tem dois irmãos, tem a família desses dois irmãos. Aliás, tem uma irmã também na Bahia, tem a família dela, tem a minha casa, tem a minha esposa, tem os meus filhos, tem a família da minha esposa. Deus vai salvando, Deus vai operando, Deus vai realizando coisas extraordinárias. Escute, meu irmão, Deus estava falando para aquela nação: eu amo vocês, mas aquela nação estava dizendo: como tu nos amas? E pode ser essa também a tua condição. Deus tem falado contigo, Deus tem falado na palavra contigo, e você, meu irmão, mesmo sabendo que Deus derramou através de Jesus o seu sangue por você, ele se despiu de toda a sua glória para se fazer igual à sua criatura, sofreu as mais humilhantes das situações, foi pregado na cruz como um dos piores marginais, como um tipo de pior morte que existia naquela época, recebeu coroa de espinho, recebeu bordoada, recebeu chicoteadas, recebeu humilhações, cuspe na cara, sofreu durante 6 horas numa cruz, até entregar o seu espírito ao Senhor Deus, e depois de 3 dias ressuscita para governar a sua igreja. E você, meu irmão e minha irmã, diz que Deus não ama você simplesmente porque você está passando um problema, uma luta. O que é isso diante de Deus, diante de tudo que Ele fez pela sua vida e pela minha vida? Nós deveríamos, como igreja, como liderança, como presbíteros, como pastores, como homens, como mulheres de Deus, estarmos quedados de joelhos, chorando, clamando, suplicando graça de Deus, porque somos alvo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e somos absolutamente indiferentes a tudo que Ele tem feito na nossa vida. Deus diz: eu amo vocês. E a nação diz: em que tu nos tens amado? E Deus diz: eu escolhi vocês, eu elegi vocês, eu tirei vocês dentre todas as nações para ser o meu povo, para ser a minha igreja, para ser a minha carta aberta, para ser o meu bom perfume de Cristo, para ser a minha testemunha entre as nações, para levar o meu nome perante gentios e judeus, para espalhar essa verdade aos 4 cantos da terra, para que a tua vida seja tão impactada que o teu negócio, o teu comércio, as tuas relações conjugais, as tuas relações sociais, interpessoais, alcancem de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. A sua geração. Essa é a mensagem do livro de Malaquias para aquele povo. E é a mensagem de Malaquias para a sua igreja hoje. Em nome de Jesus, irmãos, que essa verdade impacte a sua vida. Em nome de Jesus.
Nós temos aqui a indiferença do povo. Capítulo 1, versículo 6. Deus traz uma outra verdade à nação e diz o seguinte, falando a uma liderança que não tinha temor. O filho honra o pai. E o servo, o empregado, o servente, ele honra o seu senhor, o seu patrão. O seu pai, o seu patrão, aquele que tem sobre ele uma hierarquia. Mas Deus olha para aquela nação e diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, o Senhor dos senhores, onde está o respeito para comigo? Há uma indiferença, queridos. Há uma indiferença daquela nação, mas eles não conseguem ver. Olha a resposta dele. Em que desprezamos nós o teu nome? Eles perguntam para Deus. Onde é que está esse desprezo? Onde é que tu vês que nós não te respeitamos e nós não te honramos? Então Deus traz várias evidências de novo para mostrar o pecado deles. Deus diz aqui, olha, vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. O que eles levavam para o altar? O que eles levavam para o altar? Eles levavam o pior do que eles recebiam. Eles levavam aquilo que tinha defeito. Olha o que diz aqui, olha. Como eles pensavam ofendia a Deus, porque ele diz, nisto que pensais, na mente de vocês, a maneira como vocês veem e analisam a vida, ele diz, a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, eles não tinham zelo, não tinham amor, não tinham compromisso por Deus, faziam porque eram obrigados a fazer pela religiosidade. E aí ele diz, quando vocês trazem animais cego para sacrificar no altar, ele diz, vocês não me respeitam quando vocês trazem o coxo e o enfermo. Ele diz, vocês não me respeitam quando vocês dizem, quando vocês afirmam, a mesa do Senhor é imunda. O que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Vocês me desrespeitam e não me honram quando vocês dizem, que canseira. Assistir um culto é cansativo, assistir um estudo é cansativo, fazer um tempo de oração e leitura da palavra é cansativo. Eu não tenho prazer nessas coisas, eu vou porque se eu não for, o irmão vai ligar para mim do meu grupo familiar, eu vou porque eu tenho uma obrigação, senão o pastor vai dizer que eu estou desviado, mas aquilo tudo é uma canseira para mim, passar meia hora diante de um computador ouvindo uma mensagem é canseira. E no final Deus diz que vocês não me honram e não me dão devido valor quando vocês, aqui embaixo a última, quando vocês me desprezam. Queridos, está na hora de ouvir a voz de Deus. O que é que você está fazendo hoje? Eu quero confessar para os irmãos, eu tive um impacto aqui diante de Deus. Porque, olhe, quero confessar diante dos irmãos. Todos nós estamos passando por situações financeiras difíceis. Todos nós estamos. E quando eu recebi esse mês, e eu sentei com a minha filha, que me ajuda a fazer planejamento das contas, vamos pagar. Paga a faculdade. Paga o mestrado. Paga a luz. Paga a água. Paga o celular. Faz o rancho. E o dízimo? O dízimo, a gente dá no outro dia, porque não tem mais dinheiro para dar o dízimo. Mas teve dinheiro para pagar a faculdade, para pagar o carro, para pagar a prestação do carro. Significa Deus em último lugar. Deus falou profundamente ao meu coração que isso é pecado. E eu vou me colocar depois de joelho diante de Deus para dizer, Senhor, tem misericórdia, porque Tu és Deus, Tu és Pai, e eu tenho desprezado o Teu nome, eu tenho feito pouco caso de Ti,
eu tenho, Senhor, menosprezado a tua grandeza, com a minha atitude, com o meu agir, com o meu se comportar. Eu tiro mais tempo vendo televisão do que qualquer outra coisa. Isso eu estou falando de modo geral, porque pela graça de Deus isso eu não faço, irmão. Televisão é perca de tempo. Você passa, às vezes, a noite toda para ver todas os capítulos de uma série, mas você não consegue passar 5 minutos com a sua Bíblia aberta para ler. Nós conseguimos passar, às vezes, mais de hora na internet, jogando, brincando, ouvindo música, assistindo filme, mas nós não conseguimos passar 5 minutos de joelhos diante de Deus. Então, se Deus é o nosso Pai, nós não estamos desprezando. Se Deus de fato é o nosso Pai, nós o estamos honrando com esse nosso comportamento, com essas nossas atitudes. Onde está, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus no teu coração? Onde está, em nome de Jesus, que nós o estamos honrando com um compromisso sério com esse agir da nossa vida? Que o Senhor nos chacoalhe, que Deus pegue-nos pela gola, pelo colarinho, e nos chacoalhe, nos faça ver que o nosso cristianismo é um cristianismo de fachada. É um cristianismo simplesmente motivado por pensamentos egoístas. Porque Deus diz, até o servo honra o seu Senhor, mas vós em que me honrais? E eles dizem que nós não desprezamos o teu nome. E Deus diz, quando você traz o pior para mim, quando você me oferece o que é resto, quando você me oferece aquilo que não presta, quando você pensa que a mesa do Senhor é desprezível, e quando você diz literalmente que isso é canseira, que isso é enfado, que viver esse cristianismo é enfado, é enfadonho. Ó Deus, que tu sejas compassivo conosco, Senhor. E aí, irmãos, enquanto aquela nação que conhece o Senhor, que foi chamado pelo nome do Senhor, o desprezava, Deus vai e diz para eles, para aquela nação o seguinte, que enquanto Israel despreza o seu Deus, as nações reconhecem o seu poder. Capítulo 1, versículo 11 diz, mas, embora vocês me desprezem, desde o nascente do sol até o poente, ou seja, o dia todo, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, enquanto você, igreja, enquanto você que foi comprado, lavado no sangue do Cordeiro, chamado pela fé, enquanto você se tranca, se resguarda, se mantém inerte para as coisas de Deus, Deus diz, eu vou lá fora e no meio das nações pagãs eu encontro verdadeira adoração. São homens e mulheres servindo a Deus com atitudes, mesmo que não o conheça. Esses estão engrandecendo o nome de Deus porque, embora não o conheçam, agem, procedem e se comportam diante de Deus, sabendo da sua grandiosidade. Enquanto nós, igreja, que temos o conhecimento da palavra, fazemos pouco caso. É por isso que Deus faz coisas extraordinárias. Tem uma amiga minha que ligou para mim para dizer, Ricardo, eu e um outro grupo de pessoas, sabendo que os idosos não podem sair de casa, nós fizemos um grupo e nós vamos ligar para esses idosos, para falar com eles um tempo, meia hora, 20 minutos, para que eles não se sintam só. E ela diz, qual é o nome da sua mãe que eu quero incluir aqui? E eu, meu irmão, dentro de casa não tiro sequer esse tempo para estar. Eu que conheço a Deus, estou envergonhando a Deus pelas minhas atitudes. E aqueles que estão lá fora, que não conhecem a Deus, que não nasceram de novo, que não têm o Espírito Santo de Deus agindo na vida deles, que não foram selados com o Espírito Santo da promessa, cujo sangue do Cordeiro não está sobre eles, estão glorificando o nome de Deus, porque estão agindo, se comportando como quem de fato conhecera a Deus, embora não o conheça.
Que vergonha para nós, irmãos. Olha o desprezo, Deus está dizendo, vocês não fazem, eu vou lá fora e encontro pessoas que não conhecem e fazem. Vocês lembram da parábola de Jesus, daquele homem que foi assaltado na estrada, que passa um sacerdote e não faz nada, que passa um levita e não faz nada, mas que passa um samaritano, alguém que não conhecia a Deus na sua integralidade, vai lá e acode, e paga, e gasta, e cuida, e zela. Deus agindo no meio de pessoas que não o conhece, para que o nome dele seja glorificado, porque a sua igreja lavada, comprada no sangue do Cordeiro, não faz nada. Está absolutamente inerte em relação às coisas de Deus. E aí, Deus vai e denuncia a corrupção dos sacerdotes. Olha o que ele diz. Os lábios dos sacerdotes, e aí pensem, sacerdotes naquela época eram aqueles que ensinavam. Aqui diz, olha, os sacerdotes devem conhecer, devem guardar o conhecimento, devem ter conhecimento da palavra em profundidade. E ele diz que os sacerdotes, a boca deles, devem os homens procurar as instruções, eles devem ensinar a igreja. Naquela época, ensinar o povo de Deus. E ele diz, porque esses homens, esses sacerdotes, eles são mensageiros do Senhor dos Exércitos. Porém, esse mais aqui é uma condição adversativa que vai dizer, isso é o que eles deveriam ser. Isso é que os pastores deveriam ser, os presbíteros deveriam ser, os diáconos deveriam ser, os professores de escola bíblica dominical deveriam ser, todo crente deveria ser. Mas em especial aqueles que foram chamados para esse ministério deveriam ser. Mas ele diz, mas vós vos tendes desviados do caminho, por vossa instrução, ou seja, pelo ensino que vocês têm trazido à igreja, ao invés de edificar a igreja, vocês têm feito tropeçar a muitos, por causa do pecado, por causa do ensino, por causa do desprezo com a palavra, da forma irresponsável, como se debruça sobre a palavra para levar uma mensagem para o povo, não para denunciar o pecado, não para mostrar a iniquidade dele, mas para alegrar o coração do povo, para ser um palhaço, um animador de auditório, só para ter pessoas dentro da igreja para ganhar dinheiro. Então Deus diz, ao invés de vocês estarem ensinando a palavra, vocês estão denegrindo o meu ensino. E com isso vocês têm feito muitos tropeçar. Ele diz que por causa desse comportamento eles violaram a aliança de Levi. Levi é a tribo escolhida de onde deveriam vir os levitas, os sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do meu povo. Ele diz, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais, parciais no aplicardes a lei, ou seja, aplicaram a palavra, o ensino, de acordo com o status quo de para quem estavam falando, de acordo com quanto aquele poderia resultar para ele ou para ela em questões financeiras. Irmãos, que palavra dura para nós, para a liderança do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Outra afirmação, enfadais o Senhor com vossas palavras. Irmão, olhe, preste atenção, capítulo 2, versículo 17. Imagina Deus dizendo isso para nós. Vocês me enfadam com as vossas palavras. Parece que o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração, os momentos que a gente tira para estar diante de Deus, Deus diz, eu estou enfadado disso. Eu estou cansado disso. Dessa hipocrisia, desse cristianismo sem Cristo, dessa professar de fé em Deus, mais ateia do que evangélica de fato. E aí o povo se vira de novo para Deus, no mesmo versículo 17, diz, em que te enfadamos? Que história é essa?
E aí Deus de novo traz a prova. Ele diz, nisto que pensais. É como você, a sua mente, o seu coração está. Ele diz, eles pensavam assim, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus não está nem aí. Eles dizem, e desses que fazem o mal é que ele se agrada. E aí no final ele diz, onde está o Deus do juízo? Ou seja, o mal está sendo feito, eu tô sofrendo, eu estou passando dificuldade, tem pessoas trazendo mal contra mim. Cadê, meu Deus? Cadê o Deus que faz juízo, que não vê o que eu estou passando, que não vê a dificuldade pela qual estou passando, que não vê as minhas dificuldades? Cadê onde está Deus? Talvez seja assim que você esteja dizendo. Cadê o meu Deus diante de uma pandemia de coronavírus? Onde está esse Deus diante da morte, diante dos sepultamentos feitos em valas comuns? Onde está esse Deus que no mundo todo já ceifou milhares e milhares de vidas por causa de um vírus? Onde está esse Deus do juízo? Deus está dizendo, quando você pensa assim, quando você fala assim, quando você se comporta assim, vocês estão me enfadando. Vocês estão jogando coisas no meu ouvido que me deixam enfadado. Porque isso significa que você não crê que eu sou onipotente, que eu sou onisciente, que eu estou no controle de todas as coisas. É isso que significa. E aí qual é a solução de Deus, então? Deus diz, Judá estava totalmente fora dos propósitos de Deus, irmãos. Estavam em rebeldia. Deus então apresenta-lhes a solução definitiva, que não estava em atitudes ou rituais, mas na pessoa e na obra do Messias. Lembre, a solução não está em uma coisa, não está num comportamento, não está numa fé, numa filosofia. A solução de Deus é pessoal, é uma pessoa, está em Jesus Cristo. E a vinda dele, a vinda do Messias, ela teria 3 aspectos que Malaquias vai destacar agora. Lembre-se que nós estamos falando, que Malaquias estava falando para uma nação que viveu cerca de 400 e poucos anos antes de Jesus. Ele está dizendo, a solução de vocês é o Messias. Mas quando o Messias vier, 3 coisas devem acontecer. Primeira delas, purificação. A vinda de Jesus traria purificação ao povo. Olha o que diz o capítulo 3, versículo de 1 a 3 do livro. Eis que eu envio o meu mensageiro. Veja, esse meu mensageiro aqui é Malachi, que é o mesmo nome lá de Malaquias. Malachi, meu mensageiro, é a mesma palavra usada para João Batista, que seria o precursor de Jesus. Ele diz que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar a sua vinda? Porque o relacionamento com Jesus envolve algumas coisas. Ele diz aqui, olha, quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives. Quando Jesus vem na vida de alguém, ele purifica. Quanto mais fogo, mais puro fica o ouro de 18 quilates, de 22 quilates. E como a potassa dos lavandeiros, aquela substância que deixa tudo alvo, que esteja tudo mais alvo do que a neve, Jesus vem para purificar, vem para operar e agir na alma do ser humano. Além disso, ele diz assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, aquele que trabalha a prata para fazer a obra-prima. A sua vida, meu irmão, e a minha é a matéria-prima e o fogo do Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor nosso Deus, vem para agir na nossa vida e ele vai trabalhando, ele vai lapidando e daquela matéria bruta, ele vai esculpindo uma joia. Em nome de Jesus.
Ele diz que ele purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e os refinará como ouro e prata, construindo a obra, a joia preciosa do Senhor. Ele diz: eles trarão ao Senhor justas ofertas, não mais animais impuros, não mais animais com defeitos, não mais animais doentes, não mais animais com qualquer outro tipo de mancha, mas uma adoração real, verdadeira, justa, genuína. Vou ao templo para orar, vou ao templo para adorar, vou ao templo para reconhecer que o meu Deus é Deus. Eu não estou aqui para barganhar com Deus, eu não estou aqui para querer ganhar mais, eu não estou aqui para querer receber, eu estou aqui para me doar por aquele que se doou por mim. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com julgamento. Aqui embaixo, ó, tem a ver com julgamento. Capítulo 3, versículo 5 diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha contra vós, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, contra aquele que não paga o que é devido para os seus empregados, aqueles que oprimem a viúva, aquele que oprime o órfão, aquele que distorce o direito do estrangeiro, que é mais fragilizado e que não me temem. Então, quando Jesus vem, ele vem para reverter todo esse quadro. Porque quando a gente não teme o Senhor, a gente produz todos esses tipos de pecado, de feitiçaria, de adultério, de falsidade, de defraudação, de descuido com aquele que precisa, com aquele que é necessitado. Mas quando você teme o Senhor, todas essas coisas são tiradas de sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu sei que tem várias pessoas que podem estar ainda presos, aprisionados no casamento aí, com infidelidade conjugal, mas dormindo do lado da sua esposa. Pessoas que vão à igreja para adorar o Senhor, entre aspas, mas ainda estão servindo a outros deuses. Pessoas que não são justas nos seus negócios. Pessoas que não ligam para aqueles que são mais necessitados, pelo contrário, se aproveitam da necessidade dele, como é o caso aqui do direito dos estrangeiros. Não temem o Senhor. Mas se essa palavra, meu irmão, está falando ao teu coração, que Deus produza e gere em você um temor profundo. Quando você, pelas madrugadas, estiver vendo filmes pornográficos, que Deus invada a tua alma, que Ele arranque de dentro de você essa obra maligna que foi implementada e que está na tua alma como um vício tão forte que tu não consegue te libertar. Que Deus nesta manhã te dê a cura, a libertação, porque você está em pecado diante de Deus. Os teus olhos estão vendo o que é impuro, seja homem, seja mulher. Quando o Senhor Jesus vem, Ele traz julgamento. E em terceiro lugar, o terceiro aspecto da vinda de Jesus é a salvação. Ele diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Aleluia. Saireis e salteareis como bezerros soltos da estrebaria. Tão grande alegria, tão grande o júbilo de servir a um Deus justo, verdadeiro, um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. O teu coração e meu coração deve jorrar um rio de água viva, de alegria, de satisfação, por tão grande salvação que Deus produziu a tua vida. Meu irmão, você vai morar em ruas, numa cidade cujas ruas são de ouros. No último dia, se agora ressoar a última trombeta, os anjos vão passar e vão ver na tua testa e na tua mão direita escrito o nome de Jesus. O selo do Espírito Santo está lá na tua alma. Você, meu irmão e minha irmã, você é cidadão dos céus. A tua identidade, a tua nacionalidade é celestial. Meu irmão, minha irmã, você vai julgar os anjos. Você sabe o que é isso? Você vai julgar os anjos. Meu irmão e minha irmã, se nós morrermos, e nós vamos morrer certamente, o nosso corpo será sepultado, mas no ressoar da última trombeta, os nossos corpos serão ressuscitados.
resgatados, incorruptíveis, imaculados, santos, e o Espírito de Deus voltará a habitar no nosso corpo. O Espírito de Deus não, o nosso Espírito voltará a habitar no nosso corpo e nós estaremos para sempre diante de Deus, corpo e Espírito, versão completa para a glória de Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos sem fim. Então que essa palavra trazida, dessa salvação trazida por Jesus, que julga, que confronta e que salva, possa mudar a tua vida e a minha de forma sobrenatural. Qual é a conclusão de tudo isso? Malaquias termina o último livro do Velho Testamento alertando sobre os preparativos para a chegada do Messias, o maior projeto de salvação de Deus. Capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que é João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia de salvação e dia de juízo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, a igreja do Senhor Deus é sal da terra. Ele evita que tudo seja destruído, porque Deus ainda está agindo e operando pela sua igreja. A igreja do Senhor é luz, dissipando as trevas que estão espalhadas sobre toda a face da terra. O Senhor Deus, que trouxe toda essa salvação, escolheu você para lhe oferecer essa obra. Você é a igreja de Deus. Irmãos, saiamos dessa apatia espiritual. Saiamos desse conforto espiritual para uma vida de fato dedicada ao Senhor, em oração, em estudo da palavra, em consagração, em jejum, em busca, em humildade. Ó Deus, em anelo pelo Senhor Deus, em louvor da sua glória, em pregação dessa mensagem sem subterfúgio, sem enganar, mas falando o que a palavra de Deus de fato ensina, a verdade de salvação e a condenação para aqueles que não a aceitam. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos irmãos, iluminando e descortinando as verdades das Sagradas Escrituras. Eu encerro dizendo as primeiras palavras do Senhor Deus: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. E se a sua resposta tem sido em que me amais, lembre-se do que o Senhor disse. 2 gêmeos nasceram. Eu rejeitei a um, mas eu amei o outro. E esse que eu amei é você. Esse que eu amei é você. Esse que eu amei é você. E para resgatar você, eu mandei a Jesus Cristo, meu Filho amado, para trazê-lo de volta à vida. Deus abençoe os irmãos poderosamente em nome de Jesus. Amém.